Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos novamente com uma mensagem, é uma continuação das duas últimas mensagens que trazemos sobre a época do juízo coletivo de Elohim, uma época terrível, onde os moradores da terra provocaram Elohim ao extremo e o Senhor precisou, depois de ter dado muitas chances, muitas oportunidades, trazer o dilúvio. Após este juízo coletivo, o Senhor vai abençoar a Noa. O Senhor sente o cheiro suave do sacrifício ofertado por Noa, após ele levantar um altar. O Senhor dá ordens para que ele frutificasse, multiplicasse e enchesse a terra. Veja que sempre foi a vontade do Senhor que o homem venha se multiplicar, venha encher a terra. Ele disse isso para o primeiro homem que ele criou. Agora ele está repetindo isso para Noa, e todo o projeto, todo o trabalho para impedir este povoamento, esta multiplicação do homem, é um trabalho de oposição ao Senhor, é um trabalho de afronta ao Criador. Isso é importante deixar registrado, porque nós vamos tratar aqui de um mandamento dado pelo Senhor muito importante. Importante entender o contexto, ler os capítulos anteriores. Nós estamos indo bem devagar, passo a passo, para que haja uma compreensão melhor para cada ouvinte. Veja que os mandamentos do Senhor sempre foram dados para a preservação da vida, para a preservação do justo. O Senhor, ele ama o justo. Quem é o justo? É aquele que está na prática dos seus mandamentos, das suas leis. O Senhor detesta as ações injustas, as ações abomináveis. E existem consequências para essas ações em transgressão à palavra do Senhor, em transgressão à Escritura Sagrada. Veja que o homem, ele tem liberdade de ação, ele tem liberdade para decidir, mas ele não tem liberdade quanto às consequências das suas ações. A consequência já está estabelecida. Quem quiser ver isso com mais detalhes, lá em Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Se você obedecer, as bênçãos do Senhor vão vir e vão te alcançar. Se você desobedecer, o que virá são as maldições. Nenhum mortal pode impedir você de ser abençoado se você estiver na obediência, mas também ninguém poderá impedir a pessoa de receber a maldição se ela estiver na desobediência. Dito isto, o Senhor vai falar aqui em Bereshit, ou Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: quem derramar o sangue do Adão, o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. O que o texto está dizendo? Que se alguém tirar a vida de um homem, ou seja, ninguém deve tirar a vida de um homem. Qual é o mandamento que está implícito? Não assassinar ninguém, não cometer homicídio. Este é o mandamento. Mas se alguém derramar o sangue do homem, se alguém cometer um assassinato, pelo homem, ou seja, por juízes estabelecidos, depois de um julgamento, as provas trazidas, pelo homem, o seu sangue será derramado. Qual é a pena que o Senhor está estabelecendo para o homicida, para o assassino? O homem que matar, ele deve também morrer. Isso é muito simples, é muito claro na Escritura Sagrada. No final do versículo 6 diz: porque Elohim fez o Adão conforme a sua imagem. Foi Elohim quem fez o homem. Elohim quem dá a vida ao homem. Só Elohim pode dar a vida e só Elohim pode tirar a vida. Homem nenhum tem autoridade de assassinar a vida do seu próximo. Ele está afrontando o Criador, ele está agredindo ao Criador que fez o homem e está tomando o seu lugar. É um atrevimento do homem, um ato repugnante, um ato abominável, um ato de tomar o lugar do Criador e assassinar a vida de um outro homem. É verdade que quando nós olhamos para os dias atuais, para as coisas que têm ocorrido, parece até mesmo que a vida não está valendo mais nada. Mas veja que os nossos dias atuais são muito parecidos com os dias de Noa. O Senhor tinha acabado de destruir toda a humanidade. A terra naquela época estava cheia de violência. Noa sai da arca com a sua família, recebe este mandamento do Senhor, que é a primeira citação direta de pena de morte para homicida, e o Senhor deixa claro e como se deve lidar com tais tipos de pessoas. Veja que Caim já tinha essa consciência, os mandamentos já existiam. E Caim, quando ele mata o seu irmão Hevel, ou Abel, ele mesmo se pronuncia: qualquer que me achar, me matará. Ele tinha consciência que o crime cometido por ele, o pecado cometido por ele, ele deveria pagar com a própria vida, porque ele não tinha o direito de tirar a vida do seu irmão. Um outro texto que eu quero trazer aqui para os queridos, está lá em Shemot, ou Êxodo, que é o segundo livro da Escritura Sagrada, capítulo 20, versículo 13, é o já conhecido mandamento que diz: não matarás. E aqui o verbo, no original, no hebraico, é hatzar, que é
cometer homicídio, cometer assassinato. Ele não está falando que você não pode matar em legítima defesa. Nós temos o direito de defender a nossa vida quando a nossa vida ela está sob uma ameaça. Todo ser humano tem direito de defender a sua vida, inclusive a vida também de terceiro quando ela estiver sob ameaça. Veja que Moisés, ou Moshe, é o nome correto, Moshe ele viu um israelita que estava sendo injustiçado e poderia ser morto, e ele fez uma intervenção. Ele matou o egípcio, e você não vê o Senhor condenando Moshe por isso. Ele matou em legítima defesa daquela vida de terceiro. Ele não assassinou, ele não cometeu um homicídio, ele matou em legítima defesa. O Senhor não condena Moshe, tanto é que o Senhor vai chamá-lo depois para ser o guia do seu povo, o libertador do seu povo, tirando como forte do Egito para levar até a terra a qual o Senhor tinha designado. Então a ordem do Senhor é não matar, é não assassinar. E se a pessoa assassinar outra pessoa, o que fazer? Ele é um pobre coitado? Ele fez isso porque ele não teve oportunidade na vida? Ele deve ser preso por alguns dias ou alguns anos e depois ser solto novamente? Você vai para o capítulo seguinte de Shemot, capítulo 21, ou Êxodo, versículo 12, e você vai ver o que está escrito. Quem ferir alguém de tal modo que morra, ele certamente morrerá. Então, mais uma vez, mais um texto em que o Senhor está mostrando que ele não tolera, se matou, se feriu de tal forma que a pessoa veio a morrer, este que feriu com morte também deve ser morto. Veja que isso é muito importante, porque muitos confundem a vinda do Senhor Yeshua como se esses mandamentos tivessem sido anulados. Bom, nós precisamos saber o que saiu da boca do Senhor Yeshua. Yeshua, o filho de Elohim, que veio para cumprir a Torá, veio para ser a expressão do Pai. Quem quiser saber como o Pai é, basta olhar para o Filho, porque o Filho o imitou. O Filho fez tudo que o Pai determinou para ele fazer. E aqui em Matitiahu, ou Mateus capítulo 5, versículo 17, você vai ver o que o Senhor fala. Não cuideis que vim destruir a Torá. Ou seja, eu não vim anular a Torá. Eu não vim anular os profetas ou Neviim. Eu não vim anular, não vim revogar, não vim destruir a Torá, mas eu vim cumprir. A missão dele era cumprir a Torá. E no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, não passará um iud da Torá, nem mesmo uma coisa mínima, até que tudo seja cumprido. Então vejam, meus queridos, que o Senhor não veio anular a Torá, ele não veio anular os mandamentos do Pai, ele veio cumprir. Os sacrifícios que apontavam para ele, os sacrifícios de animais, não são mais necessários, porque ele é o perfeito sacrifício, ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Quem se une a ele terá o seu pecado removido, porque ele morreu por toda a humanidade, mas a humanidade precisa se curvar, a humanidade precisa se unir ao Senhor Yeshua, receber a sua palavra e praticar, e aí o seu pecado ele é removido. Outra passagem que traz mais luz é Romanos 7, 12, quando diz, assim a Torá é sagrada, o mandamento sagrado, justo e bom. Como é que eu vou saber se algo é justo ou não é justo? Eu preciso dos mandamentos, eu preciso das leis. Já sei que o Senhor não veio anular, apesar de muitos falarem que o Senhor veio anular a lei, veio anular os mandamentos. Ora, como o Senhor vai anular os mandamentos? O reino de Elohim, o reino dos céus, é um reino sem lei? É um reino onde cada um faz o que quer da sua cabeça? Ora, justiça é quando a pessoa está na prática dos mandamentos, na prática das leis. Se o Senhor viesse acabar com os mandamentos, o reino do Senhor seria uma anarquia. Cada um faz o que quer, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Você imagina o inferno que seria, a bagunça que seria, como nós vemos aí em muitos lugares. Mas não, veja que o justo, ele não tem problema com a lei. O justo, ele ama a lei. São várias expressões, quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. O servo do Senhor, ele ama a lei. O filho de Elohim, ele ama a Torá, que inclusive é a prova do nosso amor pelo Senhor. Eu provo que eu amo o Senhor não porque eu falo que eu amo. Nós provamos o nosso amor quando nós guardamos os seus mandamentos. Como diz lá Yohanan 14, ou João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O justo não tem problema com a lei, com a Torá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, para os rebeldes, irreverentes, pecadores, criminosos, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, para os fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros e para o que for contrário à Torá da vida. Então a lei não é feita para o justo ama a lei. A lei não
não o atinge, porque ele está na prática da justiça. Quem odeia a lei é o transgressor, como nós lemos aqui, é o infiel, é o homicida e tantas outras condutas aqui citadas. E quem fala contra a lei do Senhor, ele é um marginal, porque ele fica contra algo que o Senhor estabeleceu. E isso é importante, nós vemos que saiu da boca do Senhor, porque existe muito aquela questão, porque ele é amor, mas eu tenho que entender o que é amor. O que é o amor? Muita gente acha que amor é um sentimento, é uma paixão, é o que dá na cabeça, é o que eu acho que é bom. Ora, 1 Coríntios 13, versículo 6, diz que o amor não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. Se há injustiça, não há amor. Se não há verdade, não há amor. Então você vê que para amar eu preciso dos mandamentos, porque o amor não folga com a injustiça. Então eu preciso conhecer os mandamentos, eu preciso conhecer as leis para que eu seja justo e aí sim eu possa dizer que eu amo, que eu estou manifestando o meu amor. O Senhor aqui em Matitiarro 26, no versículo 52, Matitiarro ou Mateus 26, 52 diz: então Yeshua disse, mete no seu lugar a tua espada. Veja que ele não está em nenhum momento contrariando o Pai, contrariando a Torá, ele está confirmando, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ali nós sabemos que era o momento que o Senhor estava partindo, estavam prendendo ele, um dos discípulos cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, embainha a tua espada. Os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Isaías 13, ou Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, diz: se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Veja aqui mais um texto que prova que se o homem tirar a vida de outro homem, ele deve morrer. Veja, a Escritura é clara, a Escritura não deixa dúvidas. Nós é que precisamos estar meditando, estudando este livro sagrado para não falarmos contra Elohim. Quem fala contra a pena de morte para assassino é um opositor de Elohim, ainda que seja na ignorância. Vejam quantas defesas, quantos argumentos utilizam para defender toda espécie de crueldade. Justificar o criminoso é atrair a ira de Elohim para a pessoa. Condenar o justo também é atrair a ira de Elohim sobre a pessoa. Está escrito: o que condena o justo e que absolve o criminoso, ambos são abomináveis aos olhos do Senhor. Devarim, capítulo 30, versículo 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O Senhor coloca diante de todo homem a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele ama o ser humano. Ele aconselha: escolhe, pois, a vida. E você já sabe agora como escolher a vida: na obediência às suas leis, na obediência aos seus mandamentos. Por isso temos que conhecer o que está escrito para não sermos enganados. Tem muitos famosos torcendo as Escrituras, enganando o povo e levando muita gente para a perdição eterna. Nós tínhamos um salteador, um malfeitor, que foi pego na época do Império Romano e foi pendurado no madeiro junto com o Senhor Yeshua. Vocês sabem que o Senhor Yeshua foi pendurado com 2 salteadores. Um estava zombando, queria apenas se livrar da sua pena de morte. O outro não. O outro sabia que tinha cometido um delito, um pecado, e ele sabia que ele estava ali pelas suas ações. O outro não ficou se justificando: eu estou aqui porque isso, porque aquilo outro. E é isso que liberta o homem. É isso que faz o homem mudar de vida. Quando ele confessa os seus pecados, quando ele bota para fora diante do Criador, se quebranta, se humilha, ele vai ter a sua vida mudada. Ele vai dizer: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Olha a consciência da sua realidade. Eu estou aqui porque eu mereço. Quantos criminosos têm uma atitude nobre como esse salteador teve? Eu estou aqui porque eu mereço. E aí ele se vira para o Senhor Yeshua, pendurado no madeiro, já ensanguentado. Ele se vira para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Como que aquele malfeitor conseguiu ver que um homem ensanguentado, com coroa de espinhos, condenado à morte, injustamente, ele conseguiu ver que aquele homem tinha um reino por causa do seu quebrantamento, por causa da sua confissão de culpa? Observe bem, o delito dele era para a pena de morte, conforme as regras, as leis lá do Império Romano. O Senhor não mandou ele descer do madeiro: agora você está perdoado, você desce do madeiro. O Senhor não fez isto, porque ele tinha que pagar pelo delito dele em relação à sociedade. Se cometeu um delito para a morte, tem que pagar. Todo ser humano já nasce em pecado, ele já nasce com uma dívida para com o Criador. E essa dívida foi perdoada. E o Senhor falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo
no paraíso. Ele reconheceu em Yeshua a salvação, a libertação, o perdão. A sua primeira dívida com o Criador estava perdoada, que é a principal. Lembrando que quando combatemos o mal, quando combatemos praticando a justiça, nós vamos ter uma sociedade sadia. Mas se não combatemos o mal conforme as regras estabelecidas pelo Criador, esse mal vai prevalecer. E o que este mal vai fazer para com a sociedade se este mal não for combatido? Na Escritura Sagrada, nós temos leis justas, nós temos a instrução devida para que uma sociedade viva bem, viva feliz e viva em segurança, tendo a bênção do Criador. Se todos nós ouvirmos a sua voz, guardarmos os seus mandamentos, teremos uma outra realidade. E nós vamos viver o que ele prometeu: vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Meu querido, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.